Olá, turma do nono ano. Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro presente, né? Aqui no nosso encontro. E nesse momento queremos apresentar para vocês as narrativas, os elementos narrativos, os elementos que constituem uma narrativa e com gênero textual contos, né? Especificando alguns pontos de fada, que é um conto de fada, né? E nosso objetivo é fazer com que vocês saibam como construir, como produzir um conto que é um texto narrativo. Então vamos lá. Vamos aprender como construir um conto, né? Um conto narrativo. Deixa eu pegar aqui. Tá. A origem da palavra fada vem de fatum, vem do latino, né? E os contos eles surgiram no Brasil no final do século XIX, né? Através, lembras do contos da carochinha, né? Que era muito ensinado para as crianças naquela época. Então, os contos de fada, especificamente, são uma variação de contos populares, né? Das fábulas, eles são desenvolvidas a partir de uma narrativa curta em que o herói ele ele enfrenta alguns obstáculos para vencer a luta contra o mal, né? São das né? Então, as características do conto de fada, estou especificando fada porque nós vamos pegar como base também a história de Cinderela, né? De Cinderela que é caracterizada como um conto de fada, um conto de fada. Mas a característica do conto ele pode ser seja de fada ou de outro tipo de conto, mas a característica é a mesma, né? Então, os contos de fada podem contar ou não com a presença de fadas, logicamente, né? Sempre fazem uso de magias ou encantamentos, né? Pode apresentar bruxas, feiticeiros, e também, importantíssimo, apresenta sempre um conto apresenta sempre um problema existencial. O que é um problema existencial? É o que existe na realidade, no cotidiano das pessoas, né? Então, normalmente, o herói ou a heroína, ela busca a realização pessoal e a felicidade. Essa é o foco do herói, né? É por isso que tem que apresentar algo existencial do cotidiano, né, que acontece das pessoas, logicamente, no mundo irreal. Né? Quais são alguns contos de fada? Enumerando. Aqui nós temos vários: Cinderela, Barba Azul, o Gato de Botas, o Pequeno Polegar. A gente colocou aqui para vocês depois, curiosamente, se são bons leitores, né, buscar ler essas histórias interessantes que sempre tem uma aplicação em nossa vida, né? Olha aqui a Cinderela toda linda e maravilhosa, né? E nós temos aqui os elementos dos contos, né? Os elementos do conto. O primeiro, os elementos dos contos são cenário. O que deve compor um conto? É o cenário, os personagens, o evento, né, que é uma sequência que acontece, ou seja, o evento está dentro do enredo. Então é cenário, personagem e enredo, né? E o enredo tem que ser apresentado através dos eventos sequencialmente, dentro da sequência lógica de um texto narrativo, né? E dentro do enredo nós vamos ver também o enredo ele se divide em alguns elementos importantes, que é a exposição, o conflito, o apogeu da história e o desfecho, que é o final, né? Como se finalizou aquela história. Então são características que devem compor um conto produzido por vocês. Então vamos lá. O que é cenário? É onde, quando acontece a história, tá? Então no caso de Cinderela, onde aconteceu e quando aconteceu a história, né? Eis a questão. Então aqui nós vamos ver aqui o lugar, o tempo aconteceu no passado, no presente
e pode ser no futuro, mas o lugar que aconteceu, que é o cenário onde aconteceu a história de Cinderela, foi numa fazenda, né? Numa fazenda, num campo, num lugar bastante bonito, naquele reino ali que predominava, né? Então, tanto é que tinha um casarão onde ela morava, e a característica daquela época dos contos, dos reinos, daquelas terras mágicas, né? Certo? Então, era o cenário produzido pelo autor no conto de Cinderela. Os elementos do conto de Cinderela, nós temos agora os personagens. Então eu falei que o primeiro elemento de um conto é cenário, que é onde ocorreu, e o tempo também. O tempo, o local e o tempo, né? E os personagens, quais são os personagens que vai compor essa história, né? Então, dentro de um conto, quais são os personagens que vocês têm que criar? Pode ser as pessoas, animais, criaturas horrendas, outras criaturas, né? Tudo que faz parte dessa história, né? E dentro desses personagens, vocês têm que destacar os heróis, que são os protagonistas, e os vilões, que são os antagonistas, né? Os heróis, que nós vamos ver, é o principal, é o que vai ser feliz no final. E os vilões, o objetivo deles é impedir que o herói alcance seu objetivo, que é a felicidade, que é uma das características do conto. Então, quando vocês forem produzir o conto, não pode esquecer dessas características. Os personagens podem ser animais falantes, né? Ou um sapo que foi transformado em pessoa, e assim sucessivamente. Tá? Então, nesse caso aqui, quais são os personagens presentes na história de Cinderela? É uma pergunta para vocês. Né? Tá? Geralmente, eu já falei, existe dois tipos de personagem em uma narrativa, que é o herói e o vilão. O herói é o personagem bom, e sendo ele o principal da história, ele é o protagonista, é aquele que busca incessantemente ter sucesso no final. E ele impede, ele é um personagem mau para impedir o sucesso daquela história pelo o protagonista, o herói, né? Ele é chamado de antagonista. E, gente, então aqui, com base na definição dada, quem é o herói e o vilão da história, no caso do conto Cinderela? Tá? Que característica você atribui ao herói e ao vilão? São perguntas que vocês vão me responder pesquisando. Vocês vão pesquisar a história de Cinderela e descobrir para a gente quem é o herói e o vilão, e quais as características que é atribuída ao herói e ao vilão. Ok? Então, a sequência, a história ela tem que ter uma lógica, uma sequência, início, meio e fim. Você vai ordenar os fatos ocorridos dentro de uma sequência lógica, né? Por exemplo, Cinderela. Um exemplo de um evento que aconteceu no conto Cinderela é a chegada do pajem à casa com o convite para o baile. Então, mas antes dele chegar, houve uma sequência até ele chegar com o convite para o baile lá na casa do pajem. Ok? Então, essa organização desses eventos sequencial, chamamos de enredo. Tá? O enredo é o composto de toda a história. Depois que você definiu os personagens, aonde ocorreu, que é o cenário, e o tempo, você vai agora criar o corpo da história, que a gente chama de enredo. E o enredo ele tem alguns elementos importantes que não pode faltar no seu. Quais são? Né? As ações devem seguir conforme os elementos. Quais são esses elementos? Né? Mas primeiramente, antes de falarmos desses elementos, vamos então ver qual é a sequência do enredo, ou seja, os fatos
ocorrido na história de Cinderela, no conto de Cinderela. Então, primeiramente, o primeiro fato, a primeira sequência de fato ocorrido na história de Cinderela é que o pai morre, não é isso? O pai de Cinderela morre. O segundo fato é que a fada madrinha transforma Cinderela, tá? A fada madrinha transformou Cinderela numa princesa linda e maravilhosa. Então é o segundo fato. O terceiro fato é que o príncipe procura a dona do sapatinho, que Cinderela perdeu lá no baile. Okay? E por último fato, isso aqui é um exemplo de sequência de enredo dos fatos, né? O príncipe casa-se com Cinderela. Vocês notaram aqui a sequência? Primeiro o pai morre, a fada madrinha transforma Cinderela, porque ela vivia como gata borralheira na casa da madrasta. Terceiro, ela foi ao baile e perdeu o sapatinho. O príncipe se encantou por ela e foi à procura de quem era a dona do sapatinho. E o quarto, o príncipe encontra Cinderela e casa-se com Cinderela. Entendeu? Olha como é que funciona aí, gente. Tá? Então, mais uma vez, o enredo tem alguns elementos, como, por exemplo, a exposição. O que é a exposição, gente? A exposição, dentro da característica, um dos elementos do enredo, você vai expor as informações de cada personagem, trazer as informações de cada personagem que você destacou, que você selecionou. E geralmente vem no começo da história. Né? Veja aqui, qual o parágrafo que contém? O parágrafo que contém um resumo da exposição de Cinderela, que fala das características, que começa a comentar sobre quem é Cinderela, quem foi Cinderela. Você está vendo? A exposição. A exposição é isso. Você vai comentar, trazer informações sobre cada personagem. Então, no caso, o parágrafo que contém é esse. Ó. Quando Cinderela era criança, ela tinha uma vida muito feliz. Né? Um dia, ela perdeu sua mãe. E algum tempo depois, perdeu seu pai. Né? Ficando nas mãos de sua madrasta. Essa é a característica, a exposição do personagem Cinderela. Aqui começa toda a história. Ok? Então aqui o enredo também tem um conflito. Não pode faltar. Veja bem, não pode faltar no conto de vocês. Dentro do enredo. Não pode faltar a exposição dos personagens, falar um pouco sobre os personagens, sobre a história deles. E o conflito que há. O que é o conflito? O conflito nada mais é que é o problema enfrentado pelos personagens, tá? É o problema enfrentado pelos personagens. É algo que eles enfrentam e que existe o vilão que tenta impedir que ele solucione esse problema aí, tá? Que é realmente o apogeu, que é o outro elemento. Cinderela, o conflito em Cinderela é este. Cinderela quer casar-se com o príncipe, mas a madrasta tranca em uma torre para que ela nunca encontre. Certo? Esse é o conflito real do enredo da história de Cinderela. Então, e o apogeu? O apogeu é quando acontece a solução desse conflito. Né? É quando acontece a solução desse conflito. É quando o herói se dá bem na história. Geralmente o vilão é destruído nessa. Veja bem. Dentro da história de Cinderela, qual dos parágrafos que abrange o clímax, o apogeu desse enredo, né? Então, qual deles? O clímax é quando acontece quando o príncipe coloca o sapatinho na donzela. A história é solucionada aí? Não sei, não. A história é solucionada quando a fada madrinha aparece e transforma em abóbora uma carruagem? Acredito que não. A história de Cinderela é solucionada quando o príncipe encontra o sapatinho de cristal na escadaria do castelo? Não. Então, acredito que a história é solucionada quando a Cinderela acontece, quando o príncipe coloca o sapatinho na donzela e enche a calça perfeitamente. Aí ele identificou Cinderela, a tão sonhada princesa que ele estava atrás.
Então, dentro, esse é o apogeu, né? Agora, o enredo, ele tem um desfecho. O que é o desfecho? É o final da história. Acontece logo após o clímax. Veja bem, olha a sequência aí. Ele acontece logo após o clímax. Nesta etapa, ficamos sabendo o que aconteceu com todos os personagens. Então, no caso, é o desfecho final. Aqui. Veja. Qual o parágrafo que contém um desfecho da história de Cinderela? Qual o parágrafo? Vamos clicar aqui. Logo depois, Cinderela e o príncipe casaram-se e a madrasta e suas filhas caíram de joelhos implorando perdão. E Cinderela abraçou-a e disse que a perdoava de todo o coração. É esse? Exatamente. Né? Ok. Tá? Quando a Cinderela chega ao baile, né? Também no êxito. Então é esse aqui, ó. Esse aqui é o desfecho. Onde que é o desfecho, gente? É o final feliz da história. Onde o herói, o protagonista que é a Cinderela, se dá bem, é feliz e os vilões são desmascarados, né? São desmascarados e recebem uma lição de moral em cima disso, ok? Então esse é os elementos do enredo: exposição, que é falar as características dos personagens, falar um pouco dos personagens, a história deles, o conflito, o problema dessa história, qual é a de cada personagem. O apogeu é a solução do conflito e o desfecho é o final da história, onde o protagonista, Cinderela, é feliz para sempre. Ok, gente? Então, leiam alguns contos, principalmente daquela relação que eu mostrei. Procure identificar neles o conto que você selecionar, identifique o cenário, qual é o personagem, qual é o enredo, né? A exposição, o conflito, o clímax e o desfecho. Né? Então, você vai escolher um conto para ler e identificar essas características do conto dentro do elemento. Faça isso no caderno, tá? No seu caderno. E baseado também nisso daí, em tudo que você assimilou, faça com tema livre uma história. Conte uma história, um conto narrativo, tá? Um texto narrativo, conto. Né? Escreva no caderno e logo após o retorno das aulas, nós corrigiremos o seu trabalho. Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Um abraço.